Nós vamos meditar, irmãos, nós vamos continuar refletindo na palavra de Deus, livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E nós já chegamos no capítulo de número 21. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. E é importante você prestar bastante atenção em tudo que nós meditaremos, em tudo que nós refletiremos hoje, porque hoje é uma deixa para a finalização do livro. Hoje é o caminhar de Paulo para a sua sepultura. Hoje se inicia esse caminhar. E é bom a gente entender isso. E por isso eu coloquei o tema, justamente, o que nos separará do amor de Cristo. Essa é uma pergunta feita por Paulo na carta aos Romanos. E aqui nesse contexto, a gente vai entender por que Paulo escreve lá em Romanos daquela forma tão clara, tão precisa, que nem a morte o separa do amor de Cristo. Então eu quero que você, junto comigo, medite nesse texto de forma bem profunda. Teremos alguns textos aqui a deixar mais claros para a igreja. É importante esses textos para que nós abordemos alguns assuntos, esclareça alguns assuntos, papel da mulher na igreja, questão de profecia na igreja e o tema principal, o que realmente nos separa do amor de Cristo. Amém? Então, capítulo 21 de Atos, leio a partir do versículo 1 até versículo 16. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes e dali a Patara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, comentaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher, até fora da cidade. Ajoelhamos na praia e oramos. E despedimos-nos uns dos outros. Então embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós nos deveríamos hospedar. Amém? Vamos orar mais uma vez a Deus? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos que o Senhor venha nos dar o direcionamento da sua palavra. Nós aqui cantamos, nós lemos a sua palavra, nós colocamos os nossos pedidos e agradecimentos diante do Senhor, e agora rogamos, Senhor, fala conosco. Nesse momento, fala conosco. Abre os nossos corações, as nossas mentes,
para o bom entendimento da sua palavra, para o entendimento correto da sua palavra. Mais do que entender, nós queremos também praticar. Então, molda o nosso caráter, converte o nosso coração, a fim de que nós façamos a sua vontade todos os dias de nossa vida. Que servir ao Senhor seja mais do que um desejo, seja mais do que uma perspectiva, seja mais do que uma vontade, que seja realmente uma dedicação diária. Que a cada dia, ao acordar, nós realizemos a nossa vontade, realizemos a sua vontade em nossa vida. Que a cada dia, durante cada segundo da nossa existência, seja realizada a sua vontade em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos esse pedido diante do Senhor e desde já agradecemos, desde já temos o coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse nome precioso oramos, agradecemos. Amém e amém. Esse texto, ele aborda alguns assuntos que a igreja já está bem habituada, já está batido. Mas faz sentido a gente deixar claro esses assuntos. O primeiro assunto que é abordado aqui, e é interessante a gente falar a respeito, é a respeito de profecia. Afinal de contas, uma mulher pode profetizar? Qual é o limite de um trabalho na igreja, o trabalho de uma mulher na igreja? O que uma mulher pode e não pode fazer? Tem muita gente discutindo isso hoje em dia. Muita gente colocando o papel da mulher como um papel secundário. Nós, homens, ficamos com os assuntos muito importantes. Como salvar a Amazônia, quem foi eleito nos Estados Unidos, como que a gente salva o planeta. E as mulheres ficam com os assuntos menos importantes. Criar os nossos filhos, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa roupa, fazer a nossa comida. Muitos homens pensam assim, que aquilo que traz conforto a ele e a seus filhos são assuntos secundários. São assuntos que têm que ficar de lado. E pasmem vocês, alguns homens ainda reclamam da esposa porque o filho não fez determinada ação. O filho não ficou quieto a hora que deveria. Culpa da esposa? Fez sozinho o filho? O filho não está indo bem na escola. Culpa da esposa? Criou sozinho o filho? Fez sozinho? Como que é isso? E na igreja, essa ideia foi trazida para a igreja. Na igreja, quem que pode ter voz ativa? O homem sempre? A mulher não pode falar nada? A mulher tem que ficar calada? Será que é realmente esse o significado quando Paulo fala isso em 1 Timóteo? Ou o assunto é mais profundo e a gente precisa ler corretamente a palavra de Deus e entender ela corretamente? Porque quando a gente lê corretamente, a gente vai entender que quando Paulo fala isso a Timóteo, era porque as mulheres realmente falavam, realmente profetizavam, realmente ensinavam. Mas na igreja que Timóteo estaria assumindo, tinha um problema, uma dificuldade que precisava ser tratada. E para Timóteo foi dito isso, para que ele tratasse aquele problema que estava acontecendo naquele local. Assim como foi escrito aos Coríntios, que as mulheres de Corinto deveriam orar com um véu, porque aquelas mulheres de Corinto tinham um problema que acontecia em relação ao culto secular das chamadas prostitutas cultuais, que elas tinham a cabeça raspada. Então a mulher cobria a cabeça, a que tinha pouco cabelo, cobria a cabeça para que não ficasse ali calva, demonstrando semelhança com aquelas que eram as prostitutas cultuais. A mulher que tinha o cabelo comprido já tinha um véu. É isso que o texto nos deixa bem claro. Então, estudando a palavra de Deus, a gente chega nesse texto. Nesse texto onde fala que não uma, mas 4 filhas de Filipe profetizava. Filipe, o mesmo que foi escolhido para servir às mesas, quando houve uma confusão entre as mulheres de fala grega e as mulheres de fala hebraica. E aí as mulheres de fala grega estavam sendo esquecidas. E aí os helenistas falaram, olha, estão esquecendo nossas mulheres. Então qual foi a decisão dos apóstolos? Olha,
a nossa vocação, a nossa ação e o nosso trabalho tem a ver com a palavra de Deus. Nós vamos continuar pregando a palavra de casa em casa, ensinando a palavra, nós vamos continuar refletindo e instruindo os irmãos na palavra e também estaremos orando. Essa é a vocação, é para isso que nós fomos chamados. Mas vocês vão separar homens cheios do Espírito Santo para servirem as mesas. E assim foi feito. Homens cheios do Espírito Santo, íntegros, de boa reputação, foram escolhidos. Entre eles, Filipe. Filipe foi escolhido. Esse homem cheio do Espírito Santo é o mesmo que trouxe a palavra ao eunuco, do capítulo 8 do livro de Atos. Eunuco, alto oficial da rainha de Candace, foi batizado por Filipe. É o mesmo Filipe que estava fazendo grandes obras e levando o evangelho a Samaria. E quando os apóstolos ficaram sabendo, eles correram lá para ver o que estava acontecendo em Samaria. E perceberam que ali o Espírito Santo estava fazendo uma grande obra usando Filipe. E esse é o Filipe, pai dessas meninas. Ele trabalhou bem com as suas meninas. Guiou suas filhas no caminho do Senhor. E essas meninas agora são profetisas. Primeira aprendizagem para a gente entender aqui: crie bem os seus filhos. Se dedique tempo. Para com esse negócio de que a educação dos meus filhos é culpa da... É a minha mulher que tem que fazer. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Você, como homem, tem a obrigação de educar seus filhos, sim. De ajudar eles no crescimento, sim. De ensinar eles, sim. Se não bastasse o fato de você ter feito o filho, se isso já não fosse o suficiente, você está criando uma pessoa que vai refletir na sua sociedade, onde você vive. Não adianta você ficar reclamando. Meu filho é assim, é assado. Eduque ele, cuide dele. Crie ele nos caminhos do Senhor. Primeira coisa boa da gente aprender e se lembrar aqui nesse texto. Filipe criou seus filhos no caminho do Senhor. Agora o texto deixa claro que essas filhas eram profetisas. Eram mulheres que divulgavam a palavra do Senhor. Eram mulheres que levavam a palavra do Senhor à frente. E às vezes a gente olha para esse texto e fica pensando, mas as mulheres podiam fazer isso? Podiam? Podiam levar a palavra do Senhor? É lógico que podiam. Não só elas. Quando a gente olha para o capítulo 2 de Lucas, versículo 36, e aí você dá um saltinho aí, para Lucas 2:36, lá tem mais uma profetisa. A profetisa Ana, olha lá. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara. Ali tem mais uma profetisa, para a gente entender. O que mais que tem, pastor? É só 2 textos ou tem mais coisa? Vamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 4? Basta a gente ir um pouquinho para frente aí. A gente olha lá em Filipenses 4, o que a gente encontra? Um direcionamento sendo dado. Versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, que julgo também, peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Elas se esforçam também com Paulo no Evangelho. E por isso que ele está rogando agora para que haja concordância, para que elas tenham concordância. Pastor, só 3 textos? Não, tem mais. Vamos dar um saltinho. Coríntios 11:5. Coríntios 11:5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, um ou outro, com a cabeça sem véu, desonra a própria cabeça, porque é como se ela estivesse rapada. Eu já expliquei isso no início, né?
que era uma questão lá da cultura da igreja de Corinto. Mas as mulheres ou oravam ou profetizavam. O texto deixa claro. Pastor, só 4 textos? Não, tem mais. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 14. Atos 1, 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lá estavam as mulheres no momento da descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu e revestiu todos os discípulos de Jesus com poder, para que eles fossem as suas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pastor, mais algum lugar? A gente pode dar uma olhada aí em Atos capítulo 2, versículo 17, está pertinho. Atos 2, 17, está do lado. Ah, pastor, você esqueceu de escrever ali. Esqueci, mas está aqui. Atos 2, 17. Está lá? Olha lá, eu estou cego, irmão. Olha só. Isso é a idade vai chegando. A gente vai pedir pedido de oração, esquece o que ia pedir, vai fazendo isso com a gente. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. As filhas também vão profetizar, olha só. E o Espírito Santo já desceu, já está liberado elas profetizarem. Vamos dar uma olhadinha no último texto ali que eu coloquei então, Romanos 16, 1. Romanos 16, 1. Tinha uma diaconisa, que é falada na Bíblia, olha só. Em algumas versões pode estar escrita a palavra servindo, mas é a palavra diaconessai. É a mesma palavra usada para os homens, lá no capítulo 6 de Atos. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia. Então, pastor, só isso de texto? Tem mais. A gente pode ir muito longe. Mas eu quero deixar claro, irmãos, as mulheres profetizavam, elas serviam, elas ensinavam. Inclusive, quando você lê Timóteo com atenção, Tito com atenção, as mulheres são orientadas a ensinarem as irmãs mais jovens. Elas são orientadas a ter um proceder íntegro, um proceder sem qualquer irrepreensível, para que possam ensinar as mais jovens. Então, fica muito claro, quando a gente começa a ler a Bíblia, que as mulheres têm total liberdade de ensinar, de pregar, de levar o evangelho adiante. Bobo é o homem que quer proibir uma mulher de pregar o evangelho, porque nem Jesus fez isso. Jesus conversando com a mulher samaritana caiu a ficha. Oxe, esse homem é diferente. Esse homem, ele é o Messias. Ela saiu correndo e foi contar para todo mundo. Enquanto os discípulos de Jesus estavam fazendo as compras para comer, ela estava pregando o evangelho. E aí a cidade inteira veio ter com eles e aprenderam de Jesus. Porque uma mulher foi lá e levou a palavra de Deus, levou o evangelho a quem precisava. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Nós não podemos ficar com qualquer tipo de picuinha, proibindo as mulheres, esse cargo não é para você, isso você pode, você não pode. Mulher tem que servir ao Senhor sim, tem que trabalhar para Deus sim. São especiais. Pastor, isso é algum discurso feminista? Não é discurso feminista, é discurso bíblico. É discurso bíblico. A Bíblia demonstra por A mais B, as mulheres ensinando, profetizando. As mulheres firmes no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós também precisamos ser bíblicos e nos voltarmos realmente para aquilo que a Bíblia ensina. Homens e mulheres foram capacitados pelo Espírito Santo a trazer a palavra de Deus. E precisa trazer a palavra de Deus a quem quer que seja em tempo e fora de tempo, em qualquer momento. Não existe esse negócio, vou esperar um momento mais oportuno. O momento oportuno é hoje, é agora.
Jesus Cristo morreu, veio à terra, morreu, ressuscitou para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, mas a morte não segurou ele ressuscitou, e porque cremos nele, temos a vida eterna. Essa mensagem deve ser levada por homens e mulheres a todos os lugares e em todas as oportunidades que tivermos, porque essa é a palavra da salvação. Então nós não podemos nos prender a esse tipo de coisa. Eu espero que você fique atento àquilo que a palavra ensina. Inclusive, você mulher, você que está encostada aí, pastor, aprendi a vida inteira que não podia. Então, muda esse negócio, pode sim, vai trabalhar para o Senhor, vai evangelizar, vai servir a igreja, não se encolha. Você pode fazer sim, e você deve fazer. Porque essa comissão que nós lemos todos os dias, portanto, ide, anunciai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para homem e é para mulher. Jesus não falou, olha, vão, e colocou uma vírgula, vão, homens. Ele não fez isso. É para homem e para mulher. Então façam isso. Criem seus filhos no caminho do Senhor, preguem o Evangelho, homens e mulheres. Nós precisamos fazer isso. O texto vai continuar, e aí fica claro também que existe aqui uma profecia. Versículo 10. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E o Ágabo, ele fez uma profecia ali, e ela é muito clara. A semelhança dos profetas antigos, que pega um determinado objeto e ali faz meio que um teatro para exemplificar aquela profecia a qual foi dada por ele. Mas isso não é só uma profecia, é uma profecia específica para uma pessoa. E aí tem gente, principalmente nós batistas, nós somos meio arredios quanto a isso. Não podemos, devemos ser bíblicos. A Bíblia mostra casos de profecia a pessoas específicas? Claro que mostra. Quando a gente lê a Bíblia, Natã, ele foi até Davi e profetizou a Davi. E deixou claro para Davi, olha Davi, você pisou na bola. Você está pegando aquilo que não te pertence. Você está pegando a ovelha que é do seu vizinho, que tem pouco, enquanto você tem muito. Isso no caso de Davi traindo, cometendo adultério com Batseba. Traindo seu amigo Urias. Um profeta foi até lá e deixou muito claro para ele que ele estava pisando na bola. Pisou no tomate, Davi. É pecado, tem que se arrepender, tem que voltar atrás, tem que confessar o seu pecado, tem que deixar o seu pecado. Nós temos também Isaías 38:1. Mesmo caso, ele levou a profecia até Ezequias. Ezequias recebeu a profecia. Foi levada a uma pessoa específica. É necessário a gente perceber que não só uma vez, mas várias vezes acontece isso na palavra de Deus. Pessoas recebendo profecias. Então, qual que é o problema das profecias? E por que a gente é tão arredio às profecias? Porque é bem verdade que existe um certo abuso, não existe? Tem gente profetizando sobre tudo e todos na vida dos outros. A pessoa pega o Mateus, por exemplo. Isso já acontece em várias igrejas, em vários lugares. Mateus é um jovem e é solteiro, um jovem bonito, solteiro, elegante. R$1 depois pela puxada. Depois desse merchan, esse comercial, merece uma bonificação, né? Mateus, e o que muitas mulheres fazem? Chega para as jovens, não, eu tive uma profecia que você tem que se casar com aquela pessoa. Espera aí, como assim? E aí, como que o Mateus pode averiguar essas questões? Como que uma pessoa que recebe essa notícia pode averiguar esse tipo de questão? Isso acontece, gente. Outro tipo de profecia muito evidente, muito aí dado por vários falsos profetas. Se você der o carro na minha igreja, você vai ter prosperidade. Se você der dinheiro na minha igreja, Deus vai te dar em dobro, vai te dar 10 vezes mais. Jesus morreu para que você fique rico? Ou Jesus morreu para que você tenha salvação? Que você tenha o perdão dos seus pecados? E como que a gente averigua então essas profecias e vê se isso é verdade, se é mentira? Porque existem esses abusos na sociedade. Pessoas, falsos profetas,
que vão levando chamadas profecias a outras pessoas. E aí, algumas pessoas acreditam nessas falsas profecias e ficam com a vida truncada, com a vida travada. Então, a gente precisa do esclarecimento das Escrituras. O que a Escritura pode nos ajudar nisso? Bom, quando Paulo recebeu essa profecia, ele já tinha isso no coração dele. Deus já vinha falando para ele, Paulo. Como assim, pastor? Capítulo 20, versículo 22 a 24. Olha só o que Paulo fala. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ele já vinha recebendo isso no coração dele. O Espírito Santo já vinha certificando isso no coração dele. Então, quando Ágabo fala, Davi podia falar assim, ele já me disse faz tempo isso, Ágabo. Isso aí ele já vem dizendo há algum tempo. Então, primeira coisa, Mateus recebeu esse tipo de fala. Aí a primeira coisa que Mateus deve considerar, irmã, ok, mas eu vou esperar o Espírito Santo falar comigo, viu? Porque eu sou o mais interessado nesse assunto. Ele não fala comigo, fala com a senhora? O que o Espírito Santo tem contra a minha pessoa? Ele não vai com a minha cara? Ele fala contigo e não fala comigo? Tem que tomar cuidado, irmãos, com isso. Eu tive a profecia de que você vai ficar rico se você abrir um negócio assim, assim, assado. Mas o Espírito Santo não falou com você? Não deu nenhum direcionamento a esse respeito? Por que será? No Antigo Testamento, aqueles que se diziam profetas e falavam algo e aquilo não acontecia, eles eram condenados à morte. Hoje não tem isso mais. Porém, a gente tem que prestar muita atenção. Tem um monte de falso profeta falando e não está acontecendo. Não acontece. Então, um meio para você perceber se cara fala e nada acontece, é o que a gente vai ver em seguida. Um caráter confiável. Ágabo, ele já tinha dado a profecia em Atos 11, 28, de que haveria uma grande fome em Jerusalém. Vamos dar uma lida? E nas redondezas. Olha lá, Atos 11, 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Ele já tinha feito profecia, estava acontecendo a profecia, por sinal. Por que Paulo estava indo para Jerusalém? Para levar as ofertas dos irmãos gregos até Jerusalém, ofertas essas que eram necessárias porque eles estavam passando fome, dificuldade. Eles estavam tendo dificuldade, então era necessário essas ofertas para que eles pudessem então alimentar suas famílias, para que eles pudessem então ser supridos em todas as necessidades. Pastor, onde fala que Paulo estava levando oferta? Capítulo 24, versículo 17 de Atos dos Apóstolos. O próprio Paulo fala isso. 24, 17. Depois de anos, vim trazer esmolas ou ofertas, dependendo da sua versão, à minha nação e também fazer oferendas e também adorar a Deus. É importante entender o texto. Então, quando isso acontece, quando Ágabo fala, Paulo já está ciente. Bom, ele é um profeta que já falou antes e já aconteceu. Ele é um profeta que está falando algo que já está no meu coração. Eu já venho ruminando isso em cada cidade que eu passo. O que mais que acontece? É importante a gente entender que uma profecia, ela não controla o destino da pessoa.
Isso é importante. Alguém pode profetizar qualquer coisa para você. Olha, eu profetizo que na sua vida você vai casar com fulano de tal. Você precisa ir lá e casar com fulano de tal? Não. Eu profetizo que na sua vida você vai ter prosperidade se fizer isso na minha igreja. Você precisa ir lá e fazer isso? Não. Não precisa. Paulo não fez o que foi pedido a ele. Paulo foi orientado a fugir, a não ir para Jerusalém. Ele fez justamente o contrário, ele foi para Jerusalém. Ezequias recebeu a profecia de que ele estava para morrer. Ele orou ao Senhor, pediu para que mudasse o destino dele, e ele viveu ainda mais 15 anos. E antes do profeta sair do pátio, o Senhor incomodou o profeta e falou: volta lá e avisa a Ezequias que eu ouvi a oração dele e que ele vai viver. Nem esperou sair do pátio. Ele voltou e já avisou Ezequias: Deus ouviu sua oração. Você não vai morrer dessa doença, não. Você vai viver mais 15, e viveu mais 15 anos. Nenhuma profecia é determinante na vida sua, na minha. Sabe quem manda na nossa história? Deus. Deus é que comanda na nossa história. A vida de Paulo já tinha sido dito para ele lá no início. Paulo, tu vai levar o evangelho, vai sofrer. Eu vou te mostrar o que é sofrer por amor ao evangelho. Ele tinha isso muito claro. No início de Atos já foi dito, o evangelho vai chegar a Judéia, Samaria e Jerusalém até os confins da terra. Tinha que chegar a Roma. E os planos de Deus não são frustrados, independente de se Deus está falando para os irmãos, Paulo vai morrer. Os irmãos, esse é o Espírito Santo que me disse, eu vou lá avisar Paulo. Mas o Espírito Santo estava falando para eles, para confortar eles, para que eles entendessem que isso estava dentro do plano de Deus. Não era para impedir Paulo de ir. Às vezes você lê o texto assim e fala, bom, o Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, eles falaram a Paulo. Será que Paulo desobedeceu o Espírito Santo? Não. Inclusive, Paulo já tinha recebido essa mensagem. Paulo já estava recebendo essa mensagem há algum tempo. Ele não está desobedecendo, mas os irmãos estavam sendo confortados pelo Espírito Santo, só que interpretaram de forma diferente. Interpretaram de forma que eles deveriam ir lá e avisar Paulo para ele não ir. Mas Paulo tinha de forma consciente que ele deveria ir. Mas os irmãos ficaram já consolados, porque eles já entendiam que isso estava dentro dos planos de Deus. E era esse realmente o sentido do Espírito Santo ter revelado isso a eles de antemão. Então, e o último passo também, reflita com Deus a respeito de qualquer profecia que você recebe. Pastor, recebi uma profecia. Para um tempo, considera isso no seu coração. Foi o que Maria fez no capítulo 2, versículo 19 de Lucas. Ela considerou no seu coração a profecia que ela recebeu. A gente vai dar uma olhadinha lá também. Lucas capítulo 2, versículo 19. Amém? Então ela recebeu uma notícia dos pastores. Os pastores falaram para ela a respeito de Jesus e de tudo o que Jesus representa na nossa história, de tudo que ele é. E o versículo 19 vai dizer que Maria, porém, guardava todas essas palavras meditando no seu coração. Chegou alguma coisa? Ao invés dela tomar uma atitude imediata, ela foi meditar no coração dela a respeito do significado dessas coisas, do significado dessas pessoas vindo adorar Jesus. Maria, serva de Deus, nossa irmã em Cristo, ela tinha essa sabedoria de refletir sobre os acontecimentos. É importante a gente entender isso. Maria teve um papel importante na história. Qual foi o papel importante? Ela era uma serva de Deus que adorava a Deus de forma genuína. E ela adorou Jesus Cristo de forma genuína. E quando você lê o cântico de Maria, você percebe claramente que essa Maria entende que ela precisa de um Salvador. Que Maria entende que ela precisa realmente
desse Messias que haveria de vir. E foi pelo ventre dela que ele veio. Nós precisamos entender, assim como Maria, que nós precisamos de um Salvador. E que tudo isso que acontece na nossa vida deve ser colocado diante de Deus de forma refletida. Maria não deve ser adorada. Ela seria a primeira a ser contrária a essa atitude. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para ela, para Pedro, para Paulo, para João, eles seriam os primeiros a dizer: não, adoração a mim não, a Jesus. Ele é digno de adoração, porque eles eram servos de Deus. Eu vejo muita gente criticando nossa irmã Maria por coisas que outras pessoas falam dela. Está errado isso. Ela não tem nenhum tipo de crítica a ser feita nela. Quando você lê a Bíblia, você vê que ela era servo de Cristo, servo do Senhor. Ela não merece nenhuma crítica pelo erro das outras pessoas. E ela também não deve receber qualquer tipo de adoração. Nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de devoção. Mas ela deve ser respeitada como nossa irmã em Cristo. Pois é isso que ela é. Assim como Pedro, assim como Paulo, assim como Tiago, assim como João, todos nós carecemos da graça de Deus, do favor merecido de Deus. Fomos salvos por Jesus Cristo. Nós devemos entender isso muito bem. Então Maria, recebendo essa notícia da importância desse menino que veio à terra por meio da luz, que ela deu à luz, ela guardou aquilo no coração, ela meditava sobre isso. Então é importante, irmãos, receber uma profecia, ou uma profetada, como é chamada as falsas profecias, leva isso em consideração. Deus vem falando com você a esse respeito? Não, olha, pastor, Deus tem me falado já, olha, há uns 10 anos que eu devo abrir um negócio. Inclusive falou em qual ramo. Falou que é no ramo de alimentação. Só que eu estou protelando, eu estou empurrando com a barriga, já tem um tempo isso. Não, pastor, olha, essa pessoa que veio me falar ainda tem um caráter confiável. Já falou algumas coisas aí, eu já pesquisei, ela tem um caráter confiável. Não é uma pessoa assim que fala qualquer besteira e as pessoas vão acreditando. Mas saiba que ainda que venha por profecia, quem controla o destino, você tem o livre-arbítrio de falar. E quem controla o seu destino, se você vai fazer ou não, é o Deus. Então coloque os seus planos diante de Deus. Esse é o mais importante. E medita bem no seu coração. Pastor, mais uma coisa referente à questão das profecias, que é importante a gente entender. É importante a gente saber. Eu devo considerar toda pessoa que fala que trouxe uma profecia, um falso profeta? Não. Tem profetas verdadeiros. Tem pessoas que vêm da parte de Deus, realmente. Tem pessoas que chegam até nós e falam da parte de Deus. Por isso é importante a gente avaliar bem cada situação, cada palavra dita. Tudo aquilo que acontece no nosso meio religioso. Eu espero que pelo menos essas questões estejam ficando claras, para que os irmãos possam entender bem isso. Para que você nem penda para um lado, toda profecia que alguém falar está certa, mas também não penda para o outro. Toda profecia está errada, porque não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos avaliar, e avaliar bem todas as situações. Coloque tudo diante de Deus. E aí, partindo para o final, nós temos aquilo que é o cerne, né? Que é o núcleo de tudo isso que acontece. Qual que é o núcleo? Aquilo que está acontecendo com Paulo. E aí, como eu falei, né, a respeito logo no início, o que te separará do amor de Cristo? Assim como eu trouxe essa pergunta para você, a gente tem o exemplo de Paulo. O que separou Paulo? Será a morte uma possibilidade? A morte nos separará do amor de Cristo? Será a morte uma possibilidade? Eu falo isso porque a gente fala isso também, né? Fala bonito, né? Bonito falar isso. Mas mais bonito do que falar isso é pôr isso em prática. Foi isso que Paulo fez. Em Atos 20, 22, 24, ele deixou muito claro aos irmãos. Eu tenho plena consciência de que em cada cidade que eu vou, o Espírito Santo me garante que o que me espera é tribulação.
me espera é luta, é dificuldade. O que me espera é morte. Mas eu estou preparado para isso. Eu estou preparado para isso. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Pastor, como que eu posso, então, viver de maneira que nem a morte me separe? Nem a morte me separe do amor de Cristo. Se desprenda dessas coisas que você acha tão valorosas na vida. A gente está falando de algo importante, a morte. Mas tem gente que é separado do amor de Cristo por picuinha, por besteira. Estava conversando com a irmã Beth, antes do culto iniciar. Tem gente que tem a cara de pau de falar que deixa de ir na igreja, deixa de servir a Deus, deixa de buscar Deus, porque fulano foi com tal vestido na igreja. Fulano falou isso na igreja. Beltrano agiu dessa maneira e está lá na igreja. Irmãos, que bobagem. Aliás, se o motivo de você ir a uma igreja é o irmão, a irmã que se veste assim o assado, é o irmão, a irmã que faz isso ou aquilo, você está errado. Eu quero te dizer de forma clara. Porque se o que te traz até uma igreja para adorar a Deus é o que o irmão faz ou deixa de fazer, você não está se relacionando com Deus, você está se relacionando com base naquilo que o outro faz. Você deveria estar se relacionando com Jesus Cristo. Foi Ele que te salvou. Ele morreu na cruz e Ele te salvou. Até porque isso é uma grande desculpa esfarrapada, não é verdade? Eu não vejo ninguém falando, eu deixei o meu trabalho que eu ganhava 10 mil reais porque eu não gosto de fulano. Eu não gosto dele, então eu larguei o meu trabalho. Porque você viu o Beltrano? Ele vive assim, olha, ele esparrama pornografia nos grupos de WhatsApp lá da empresa, então eu deixei o meu emprego. Eu não escuto isso. Não escuto. Aí eu estava num churrasco, numa festa tão boa, tão gostosa, comendo, enchendo minha barriguinha, mas aí entrou uma mulher com um vestido mais curto, aí eu deixei a festa, parei tudo e fui embora. Porque como que a pessoa pode ficar com a roupa daquela no ambiente? Deixa de picuinha besta. É hora de amadurecer, é hora de crescer. A gente tem que parar de beber leite, começar a comer comida sólida. É muito interessante como não larga as outras coisas por nada nesse mundo. Mas quando o assunto é igreja, quando o assunto é Deus, não pode acontecer nada porque eu largo. Tome vergonha na cara. É hora de crescer. É hora de se relacionar com Cristo. Se desprenda de tudo isso. Desprendimento. Larga isso. E vai se relacionar com Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E eu falei aqui de coisinhas bobas. Não são coisas bobas? Roupa, o jeito que o outro vive, o jeito que o outro não vive, o que o outro fala, não fala. Coisas bobas. Não é morte. Aí tem gente que olha para mim e fala, eu quero ser como Paulo, que mesmo diante da morte, encara os desafios e vai à frente para anunciar o Evangelho. Você quer ser mesmo? Tem coragem nem de aparecer na EBD, não está vencendo nem o seu sono de manhã. Aí você vai me dizer que tem coragem de dar a vida. Não vence nem o seu sono de manhã cedo, prefere a cama. Ah, pastor, você está avaliando o meu relacionamento pela quantidade de vezes que eu apareço no culto? Não. Eu te garanto que tem gente que não vem na EBD só porque gosta mais da cama. Te garanto que é isso. Não é porque está cansado, porque estourou de trabalhar aquela semana, não é por isso. Não é porque aconteceu um empecilho. É porque prefere a cama, escolhe, eu prefiro a cama. Agora você imagina se aqui dentro tivesse a notícia, olha, quem aparecer na igreja, por decreto do nosso país, nós vamos prender e matar. A pessoa que está trocando esse momento de estudo da palavra pela cama, pelo sono, vai aparecer? Não vai. Não aparece, não. Não precisa nem ela responder, eu já sei que não vai. Então a primeira coisa tem que ter desprendimento, se desprender. Paulo se desprendeu da própria vida. Ele chega a falar que morrer para ele é lucro. Olha só a que ponto ele chega. Que ele sabe que depois da morte,
ele não permanece em morte, ele vai se encontrar com Cristo, com seu Senhor, com seu Salvador. Primeira parte importante. Nada nos separará do amor de Cristo, desde que eu tenha desprendimento. Que eu tenha me desprendido de tudo aquilo que tem me segurado, que tem me amarrado, que tem me algemado, feito com que eu não tenha uma vida no altar de Deus. Tenho que me desprender de tudo isso. E a gente está falando aqui de coisinhas, né? Pecados também. Tem um monte de pecados segurando os outros em casa. Tem um monte. Eu não vou na igreja. Por que você não vai na igreja? Eu vou lá, o pastor conta a minha vida inteira. Pastor chato, parece até que a minha mulher foi lá e falou para ele, meu marido foi lá e falou para ele. Eu conheço a história de um irmão que queria até bater no pastor. Né, Cidinho? Porque o pastor pregou a respeito dele antes da conversão dele. Olha só. Que interessante, mas como Deus age de forma maravilhosa, gente. Às vezes é o que Deus está colocando na boca da pessoa para falar no seu coração e você entender que você é importante para Ele, importante para Deus, que Deus quer te resgatar, que Deus quer te trazer para perto. Então se desprenda de tudo aquilo que te segura. Os nossos cultos acontecem no domingo. Domingo, dia maravilhoso para servir o Senhor. Tem gente que está amarrado no sofá, porque o jogo de futebol não tira ele daquele sofá. E ele torce para o jogo ter a prorrogação, mais 30 minutos, ir para os pênaltis, e o pessoal errar bastante para o jogo ir longe. Aí ele tem a cara de pau de falar, não vou para o culto porque vai demorar demais, demora para acabar. O pastor fala demais. É cara de pau ainda. Pega uma série que cada episódio dura 2 horas e passa sábado e domingo assistindo a série inteirinha. Da hora que acorda até a hora que vai dormir. Mas aí fala de ir na igreja 2 horas adorar o Senhor. É tempo demais. Muito tempo isso, eu não aguento. Eu não aguento ficar sentado naquele banco. Já viu umas histórias dessas? É conversa para boi dormir isso aí. Então a primeira coisa, gente, se desprender. Nada te afasta do amor de Cristo. Mas é bom você desprender de tudo que está te amarrando longe dele. Outra coisa, ter disposição. Capítulo 21, versículo 4. Olha só. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Tem que ter disposição para servir a Cristo, gente. Tem que ter muita disposição. O que vai aparecer de gente para falar, olha, não vai não, faz não. Eu lembro porque na minha conversão isso aconteceu. Eu recém-convertido, Deus tratou o meu coração, eu entendi que era importante eu ter um relacionamento com Deus. Era importante eu ir na igreja, ter comunhão, ler a Bíblia, orar. Sabe o que acontecia na hora do culto? No sábado ninguém me chamava, no domingo de tarde ninguém me chamava, mas 7 horas na hora do culto, no ponto, batia gente na porta da minha casa. Era para chamar para sair, era para chamar para uma festa, ou aparecia uma visita inesperada para me segurar dentro de casa, até que eu aprendi o mesmo que o meu pai fez durante anos. E aí eu entendi, caiu a ficha, por que ele fazia aquilo. Chegava qualquer pessoa dentro de lá em casa, no horário dele para o culto, ele só falava, gente, estou indo para o culto, vocês querem ficar, fica, quer ir, vamos junto, eu estou indo. Ia, até que eu entendi que tinha que realmente priorizar o relacionamento com Deus. Priorizar estar com Deus. Tem que ter disposição. Tem que estar do lado de Deus, sim. Eu não estou dizendo que um dia ou outro não possa acontecer de você ter que ficar em casa. Pastor, mas a gente programou uma festa em família e só esse dia que deu certo. Ok, pode acontecer isso. Inclusive, aproveita esse momento em família, esse momento em festa e prega o Evangelho. Fala do Deus que você serve, do amor que Ele tem por você. Não perca essa oportunidade. Mas se todo domingo aparece alguém na sua porta, repreende. Repreende. Se todo domingo acontece isso é obra de Satanás tentando te afastar. Se todo domingo acontece isso na sua vida, coloca assim alguns pontos, alguns pingos nos is. Fala assim, olha meu amigo, eu gosto de você, você é meu amigo, e eu acho muito importante você na minha vida. Inclusive eu estava indo para a igreja agora, mas eu acho tão importante você na minha vida, que hoje eu vou ficar aqui e a gente vai falar sobre Jesus.
Mas domingo que vem eu quero te convidar para ir lá comigo. E domingo que vem eu vou ir. Não importa se você vir aqui falar que vai ou não, mas eu vou ir. Coloca bem os pingos nos is. Deixa bem clara a mensagem. Não abandone o seu relacionamento com Deus. Tenha disposição, irmão. Precisa ter disposição para servir a Deus. Não deixe de lado. Paulo tinha isso muito claro na mente dele. Alguém falou, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso. Deus já vinha me falando no coração que eu vou passar por isso, mas eu vou. Ele é avisado novamente, e o que acontece? Capítulo 20, versículo 10 a 14. Demoramos-nos ali alguns dias. Desceu da Judéia o profeta chamado Ágabo. E Ágabo avisou ele justamente do que aconteceria, que ele seria preso, do que aconteceria com ele. Qual é a disposição de Paulo? Quando a gente olha para o texto bíblico, dá um pulinho e lê lá no versículo 13. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ele está determinado, irmãos. Tem que ter determinação para servir a Deus. Nada me separará do amor de Cristo, pastor. Eu estou com um pastor para servir a Deus. Eu estou com Jesus Cristo para ir nos evangelismos. Eu estou querendo servir a Deus para anunciar para os meus filhos a Jesus, dentro da minha casa, para os meus parentes, para os meus amigos. Você está determinado a fazer isso? Ou você só fala isso da boca para fora? Você sabe o que é dar determinado? Estar determinado? Fazer tudo o que você pode para que aquilo aconteça. Sabe a diferença de vocação e profissão? Profissão você faz para ganhar dinheiro. Você faz porque te paga. Vocação você pagaria para fazer aquilo. Não importa se você ganha ou não ganha. Tem gente que tem vocação na vida. Foi vocacionado a servir a Deus. E uma pessoa que diz, eu sou servo de Cristo, ela foi vocacionada. Ela não foi chamada assim, para fazer uma coisinha aqui ou outra ali. Foi vocacionada para servir a Deus. E você vai entender que você foi realmente vocacionado quando você perceber, olha, eu abro a mão de outras coisas para fazer isso. Eu estou determinado a fazer isso, eu vou fazer. Quando eu fui para a África recém-casado, deixando a minha esposa, minha bela, maravilhosa esposa, que vendeu feijoada durante vários dias, minha mãe também vendeu feijoada, para que pudesse pagar a passagem, e naquela época estavam tendo ebola lá, e o pessoal até riu quando lançamos cartaz, manda um anjinho para a África, achavam que era piada. Eu estava bem determinado. Se eu tivesse que ficar doente lá, eu ficaria, não importa. Quando eu fui para o seminário, que eu tive que tirar do meu bolso para pagar as contas que tinham que pagar no seminário, na ida do seminário, e vieram amigos e falaram para mim, você é louco, você vai pagar para estudar Bíblia? Que dinheiro que estudar? Aonde que isso vai te levar? Tanto curso bom para você fazer, você vai gastar dinheiro com isso? Você é doido? Vai ser pastor? Ninguém gosta de pastor. Eu estava determinado. Eu sei qual é a minha vocação. Eu sei o que me traz alegria na vida. Eu sei realmente qual é a disposição. Ou você está determinado a servir a Cristo, ou você continua com as falácias, dizendo, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus, e vive sentado no seu banquinho, cometendo os seus pecados, e quando Deus te chama para fazer uma coisa, você ignora, finge que não é. Finge que não é contigo, essa conversa é com... meu irmão precisa ouvir essa mensagem. Meu amigo precisa ouvir essa mensagem, não é com você mesmo. É hora de se levantar, é hora de dizer, eis-me aqui, Senhor. Não é bonito falar, eis-me aqui, envia-me a mim? Mas na hora que Deus fala, vai, aí você se esconde? Aí você volta a dormir? Aí você troca de canal? Não é bem por aí. Nada nos separará do amor de Cristo. Mas tem que haver desprendimento, tem que haver disposição, tem que ter determinação. Tem que estar determinado a isso. Tem que estar determinado a lutar todos os dias da sua vida pelo seu relacionamento com Cristo. É importante que você faça isso.
E aí, a gente tem que ler o texto, né? Que nos sustenta. O que sustenta a gente até essa disposição, determinação? O que sustenta a gente? As palavras do próprio apóstolo Paulo. Usado pelo Espírito Santo, ele escreveu Romanos e ele traz então aí uma instrução clara. Romanos é logo depois de Atos dos Apóstolos, é o próximo livro. Capítulo 8, versículo 36 em diante. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você se agarra no amor de Cristo. Tenha disposição, desprendimento, determinação para servir esse Senhor da sua vida que te ama tanto, ou é só falácia, ou é só da boca para fora. Ou você leva isso a sério, ou você está brincando de ser crente e está perdendo o seu tempo. Então está na hora de se prender, se agarrar em Deus e viver para Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida, sua família e que haja na sua vida dedicação, determinação, desprendimento, disposição para servir o nosso bom Deus que nos ama. E é nele que nós nos agarramos, nos seguramos, porque é ele que nos sustenta. Esse amor maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Em seguida, nós vamos passar para a ceia. Eu te convido a fechar seus olhos. E aqueles que vão participar da ceia do Senhor, eu já convido a ficar de pé para que nós possamos, os irmãos que vão servir a ceia, possam te identificar. Santo Deus, amado Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe hoje ela de forma clara, de forma precisa, mexendo com os nossos corações, mexendo com as nossas motivações, fazendo com que nós sejamos desafiados a viver uma vida no seu altar. Em nome de Jesus, Pai, que aquilo que o Senhor criou no coração e na mente de cada um aqui, não se esvaia, não seja esparramado, não desapareça. Que aquilo que o Senhor fez no coração aqui, dê forças a essa pessoa para começar na semana que vem. Determinado a te servir, determinado a entregar a sua vida, a cada detalhe de sua vida ao Senhor. Guarda cada um das armadilhas de Satanás, para que cada um continue te louvando, te adorando. Em nome de Jesus Cristo, nós assim oramos agradecidos. Amém e amém.